Alerta Vermelho. Capítulo 7. Vila Leopolda. Aquelas palavras mudaram minha vida. Fiz o que me mandaram, voltei para Londres e imediatamente comecei o trabalho de investir os 25 milhões de dólares da Salomon Brothers. Infelizmente, como se tratava da Rússia, eu não poderia simplesmente ligar para meu corretor. Ainda nem havia um mercado de ações no país. Se eu quisesse investir, teria que achar os caminhos à medida que avançasse. Na segunda-feira, após meu retorno de Nova York, sentei à minha mesa no curral e comecei a ligar, na cara dura mesmo, para possíveis contatos, tentando definir como proceder. Quando estava na quinta ligação, notei um homem de meia idade, com um semblante muito sério, caminhando rapidamente em minha direção, acompanhado por 2 seguranças armados, um de cada lado. Quando chegou perto, rosnou em tom acusatório. "Sr. Browder, sou chefe do departamento de compliance. O senhor pode me dizer o que está fazendo?" "Me desculpe, eu fiz algo errado?" Ele fez um gesto de confirmação. "Recebi informações de que o senhor está realizando transações com títulos de dentro da área de consultoria e assessoria. Como você deve saber, isso vai contra o código de conduta dos funcionários. Para quem não conhece bem, bancos de investimento têm 2 partes: a divisão de vendas e operações, que compra e vende ações, e a divisão de consultoria, que assessora e dá consultoria para empresas em questões como fusões e emissão de novas ações. Essas 2 áreas são separadas por aquilo que chamam de muralha da China, de forma que as pessoas da divisão de vendas e operações não possam fazer negócios baseadas em informações confidenciais que os executivos da área de consultoria adquiriram de seus clientes. Eu trabalhava na área de consultoria e assessoria e, portanto, estava proibido de lidar com ações. Em termos práticos, isso significava que, tão logo finalmente descobríssemos como comprar ações russas, eu teria que me mudar para o salão das mesas de operações. Mas isso ainda estava longe de acontecer. "Eu não estou comprando nenhum título, só estou tentando descobrir como fazer isso", expliquei, acanhado. "Não me importa o nome que você dá ao que está fazendo, Sr. Browder, mas precisa parar imediatamente", decretou o chefe de compliance. "Mas eu não estou investindo. Eu estou apenas arquitetando um plano para investir. Tudo combinado com a diretoria em Nova York. Não estou fazendo nada errado", aleguei em tom de súplica. Depois do escândalo com os títulos do Tesouro Americano que quase destruiu a empresa, a Salomon não estava disposta a correr nenhum risco. "Sinto muito. Pegue as coisas da sua mesa. Você não pode continuar aqui", disse ele asperamente. Ele sinalizou para os guardas que se aproximaram, de braços cruzados, aproveitando uma rara oportunidade de botar medo em alguém, enquanto eu guardava minhas coisas. Eles então me conduziram à porta que separava o banco de investimentos do salão das mesas de operações. No caminho, passamos por um dos jovens do grupo encarregado da Hungria. Ele deu uma piscadela em minha direção antes de dizer "foda-se", sem emitir som. Não era segredo quem tinha me entregado. Assim que adentramos o salão de operações, os seguranças me pediram que lhes entregasse meu crachá de funcionário da área de consultoria e assessoramento do banco de investimento, e me deixaram lá, com as caixas que continham meus pertences largadas no chão. Operadores passavam por mim e me encaravam. Completamente humilhado, me sentia como no primeiro dia no internato no Colorado. Como não tinha ideia do que fazer, empurrei as caixas para debaixo de uma mesa vazia, achei um telefone e liguei para Bob. "Bob", comecei, meio sem fôlego. "O departamento de compliance acabou de me expulsar da área de consultoria do banco de investimento. Estou agora no salão das mesas de cirurgia sem ter onde ficar. O que devo fazer?" Ele não pareceu nem um pouco preocupado com o meu problema, demonstrando a mesma falta de empatia que em Nova York, quando lhe apresentei as ideias para a Rússia, uma semana antes. "Não sei. Arrume outra mesa para você, eu acho. Vou atender outra ligação." Ele desligou e me deixou falando sozinho. Esquadrinhei o salão de operações. Era do tamanho de um campo de futebol. Centenas de pessoas, distribuídas em múltiplas fileiras de mesas, berravam ao telefone, agitavam os braços apontando para telas de computador, todas suando a camisa para detectar mínimas discrepâncias nos preços de todo tipo de instrumento financeiro imaginável. Em meio à agitação frenética dessa colmeia, havia aqui e ali uma mesa vazia, mas não se podia simplesmente escolher uma e se sentar lá. Era preciso ter autorização de alguém.
Tentei disfarçar meu constrangimento e caminhei até a mesa de títulos de mercados emergentes, cujo chefe eu conhecia. Contei-lhe meu problema e ele foi solidário, mas não tinha lugar para me acomodar, indicando que eu falasse com o pessoal da mesa de fundos para a Europa. Deu no mesmo. Então tentei a mesa de derivativos, onde havia algumas cadeiras desocupadas. Tentando aparentar grande autoconfiança, caminhei até o chefe do grupo, me apresentei e, de passagem, citei Bob Ludwig. O homem nem se deu o trabalho de se virar enquanto eu falava, de modo que fiquei conversando com a sua careca. Quando terminei, ele girou na cadeira e se reclinou. Que porra é essa? Você não pode entrar aqui sem mais nem menos e me pedir uma mesa. Isso é ridículo demais. Se você precisa de um lugar para sentar, vá até a administração e resolva o seu problema. Ele bufou, tornou a girar na poltrona para ficar de frente para suas telas e atendeu a ligação que piscava em seu telefone. Saí dali atordoado. Eu sei que operadores não são conhecidos por suas boas maneiras, mas isso já era demais. Liguei para Bob de novo. Olha, eu tentei, mas ninguém quis me dar uma mesa para trabalhar. Será que você pode fazer alguma coisa? Dessa vez, Bob ficou entediado. Bill, por que você está enchendo o meu saco com isso? Se eles não te dão uma mesa, apenas trabalhe em casa. Não tô nem aí para onde você trabalha. Nosso negócio é investir na Rússia e não em mesas. Certo, certo, respondi, sem querer estragar as coisas com ele. Mas como posso ter a viagem autorizada e as despesas reembolsadas e esse tipo de coisa? Deixa que eu cuido disso, disse ele, irritado, antes de desligar. No dia seguinte, chegou uma encomenda expressa em minha casa que continha 20 formulários de autorização de viagem já assinados. Preenchi um deles, passei por fax para o departamento de viagens da Salomon e consegui uma passagem para voar 2 dias depois para Moscou. Uma vez na cidade, improvisei um escritório em um quarto do hotel Baltstrugpinsky, na margem sul do rio Moscou, de frente para a Catedral de São Basílio. O primeiro passo era transferir o dinheiro para a Rússia, o que significava que precisaríamos de alguém que recebesse o dinheiro e nos ajudasse a comprar os certificados. Por sorte, descobrimos um banco russo, cujo dono era parente de um funcionário da Salomon Brothers. Bob achou que seria melhor do que transferir o dinheiro para um banco russo desconhecido, de modo que mandou alguém do setor administrativo organizar a papelada e autorizou o repasse de $1 milhão para testar o esquema. 10 dias depois, começamos a comprar certificados de privatização. Para começar, precisávamos sacar dinheiro vivo no banco. Observei os funcionários tirarem do cofre o dinheiro, tijolinhos de notas de $100 novas em folha, e colocá-lo em uma sacola de lona do tamanho daquelas que se usa para carregar artigos esportivos. Era a primeira vez que eu via $1 milhão em dinheiro vivo, mas, estranhamente, não fiquei impressionado. De lá, uma equipe de seguranças levou a carga para o local onde funcionava o mercado de certificados, em um carro blindado. O mercado de certificados de Moscou ficava em um empoeirado centro de convenções soviético, em frente à loja de departamentos GUM 2, a várias quadras da Praça Vermelha. Ele funcionou em uma série de anéis concêntricos de mesas de montar sob um painel eletrônico pendurado no teto. Todas as transações eram feitas em espécie e, como era completamente aberto ao público, qualquer um podia entrar com certificados ou dinheiro vivo e fazer negócios. Como não havia aparato de segurança no local, o banco mantinha o tempo todo seus próprios guardas ali. O caminho dos certificados para Moscou é uma história à parte. Os russos não tinham ideia do que fazer com os certificados quando os recebiam gratuitamente do Estado. Na maioria dos casos, eles ficaram felizes em poder trocá-los por uma garrafa de vodka de $7 ou alguns quilos de carne de porco. Alguns poucos empreendedores costumavam comprar lotes de certificados em pequenas aldeias e vendê-los por $12, cada papel para consolidadores em cidades maiores. O consolidador viajava para Moscou e vendia um pacote de 1.000 ou 2.000 certificados por $18 cada unidade, em uma das mesas de armar nos anéis externos do salão de transações. Finalmente, uma operadora ainda maior consolidaria pacotes em lotes ainda maiores, de 25.000 certificados ou mais, e venderia cada certificado por $20 nas mesas centrais. Alguns indivíduos às vezes driblavam todo o processo e ficavam espreitando as mesas periféricas do salão, tentando encontrar preços bons para lotes pequenos.
Nessa profusão de dinheiro vivo e papéis, havia estelionatários, homens de negócios, banqueiros, pilantras, seguranças armados, corretores, moscovitas, compradores e vendedores das províncias, todos cowboys em uma nova fronteira. Nosso primeiro lance de compra foi de R$19,85, por certificado por lote de 10 mil. Depois de anunciarmos nosso valor, houve uma comoção no salão e um homem exibiu um cartão com o número 12 impresso. Segui os funcionários do banco e os guardas até a mesa de número 12, onde nosso time apresentou o dinheiro e o pessoal da mesa mostrou os certificados. Os vendedores pegaram nossos tijolinhos de $10 mil em notas de 100 e os colocaram um por um na máquina de contar, que girou e girou até parar em 198.500. Ao mesmo tempo, 2 pessoas do nosso grupo estavam inspecionando os certificados em busca de fraudes. Mais ou menos meia hora depois, a transação foi concluída. Levamos os certificados para nosso carro blindado e o vendedor número 12 levou o dinheiro para o dele. Esse exercício se repetiu inúmeras vezes por várias semanas, ao fim das quais a Salomon Brothers tinha comprado certificados num total de $25 milhões. Mas isso foi apenas a primeira parte da batalha. Depois disso, precisávamos investir os certificados em ações de companhias russas, o que era realizado nos chamados leilões de certificados. Esses leilões eram diferentes de qualquer outro, porque os compradores só saberiam o preço que estavam pagando depois que o leilão terminasse. Se apenas uma pessoa comparecesse com um único certificado, o lote inteiro de ações que estava sendo leiloado poderia ser trocado por aquele único certificado. Por outro lado, se a população inteira de Moscou aparecesse com todos seus certificados, o lote de ações acabaria sendo dividido igualmente entre cada um dos certificados apresentados no leilão. O roteiro era fértil para abusos, e muitas empresas cujas ações estavam sendo colocadas à venda usavam de estratagemas para impedir que as pessoas participassem dos leilões de certificados, visando facilitar que pessoas de dentro da própria empresa comprassem ações por um preço baixo. Há rumores de que a Surgutneftgaz, uma empresa petrolífera da Sibéria, estava por trás da interdição do aeroporto da cidade na noite anterior ao seu leilão para portadores de certificados. Boatos davam conta de que outra petroleira teria montado uma barricada de pneus em chamas no dia de seu leilão, a fim de impedir que as pessoas participassem. Como esses leilões eram muito estranhos e difíceis de analisar, poucas pessoas participavam. Havia pouca gente, principalmente entre os ocidentais. Isso resultava em uma aguda falta de demanda, o que se traduzia em preços incrivelmente baixos, até mesmo para os padrões russos. Embora a Salomon Brothers estivesse na prática fazendo seus lances no escuro em cada leilão, eu tinha analisado com cuidado todos os leilões mais importantes no passado e verificado que em todos, os preços das ações se valorizavam muito. Em alguns casos, 2 ou 3 vezes. A menos que algo mudasse drasticamente, no fim das contas a firma obteria um poupudo retorno só por participar desses leilões de privatização. Assim que começamos a acumular certificados, passei a monitorar como uma águia os anúncios de novos leilões feitos pelo governo. No fim, recomendei a Bob que participássemos de meia dúzia deles, entre os quais o da Lukoil, uma companhia de petróleo russa, da Unified Energy System, US, a Companhia Nacional de Energia Elétrica, e da Rostelecom, a Companhia Nacional de Telefonia. Ao final do processo, por meio desses leilões, a Salomon Brothers tinha investido $25 milhões nas ações mais subvalorizadas já oferecidas na história. Bob e eu estávamos convencidos de que Salomon faria uma fortuna. Era só esperar e ver. De fato, não precisamos esperar muito. Em maio de 1994, a revista The Economist publicou um artigo com o título Hora de apostar na Rússia, em que apresentava em termos bem simples as mesmas contas que eu tinha feito em minha primeira viagem para Moscou. Nos dias seguintes, bilionários, gestores de fundo de hedge e outros especuladores começaram a ligar para seus corretores, pedindo que dessem uma olhada em ações de companhias russas. Isso levou o nascente mercado russo a começar a se mexer numa velocidade absurda. Em um curto espaço de tempo, nossa carteira de $25 milhões passou a valer 125 milhões. Tínhamos lucrado 100 milhões. Com esse sucesso, me transformei numa espécie de herói local no salão de operações da Salomon Brothers em Londres, onde finalmente tinham me dado uma mesa para trabalhar.
Os mesmos amigões que haviam parado de me convidar para almoçar e sair para beber, agora faziam fila em frente à minha mesa todas as manhãs antes de eu chegar, na esperança de eu lhes jogar algumas migalhas para ajudá-los a multiplicar por 5 o valor de seus investimentos no mercado de ações russo. Nas semanas seguintes, os executivos de vendas institucionais mais importantes da Salomon também começaram a aparecer, perguntando se eu toparia me encontrar com seus principais clientes. Bill, você me faria um imenso favor se viesse fazer uma apresentação do que está acontecendo para George Soros. Ou Bill, Julian Robertson III gostaria muito de ouvir suas considerações sobre o mercado russo. Ou ainda, Bill, será que você poderia dedicar um tempinho a Sir John Templeton? Claro que eu poderia. Era ridículo. Lá estava eu, um vice-presidente 5 de apenas 29 anos, sendo procurado pelos mais importantes investidores do mundo para ouvir o que eu tinha a dizer. Viajei de primeira classe pelo mundo inteiro com despesas pagas pela Salomon Brothers. Estive em São Francisco, Paris, Los Angeles, Genebra, Chicago, Toronto, Nova York, Bahamas, Zurique, Boston. Depois de quase todas as reuniões, ouvi a pergunta: Bill, você poderia administrar alguns investimentos para nós na Rússia? Eu não tinha uma resposta pronta. Naquele momento, nossa mesa estava montada para administrar somente o dinheiro da própria companhia e não poderia aceitar capital de fora. Não sei, respondia. Deixe-me falar com os chefes para ver se eles nos autorizam. Esse tipo de decisão não estava nas mãos de Bob. Ele de terno era o melhor operador da empresa, mas não tinha autoridade para decidir sobre esses assuntos organizacionais. Por isso, assim que voltei para Londres, procurei o chefe do departamento de vendas e mercado em sua sala e tratei de lhe vender a ideia. Diferentemente da minha experiência anterior, quando ninguém queria nem ouvir falar de Rússia, ele me recebeu de maneira muito mais calorosa. Ótima ideia, Bill. Gostei muito. É o seguinte, vamos montar um mutirão para estudar o assunto. Força-tarefa? Pensei. O que isso significa? Com essas pessoas nada era simples. Mesmo diante de uma oportunidade de ouro a um palmo dos olhos, eles tinham que trazer para a conversa suas bobagens organizacionais. Voltei para minha mesa e 10 minutos depois, meu telefone tocou. Era uma ligação de fora, número não identificado. Atendi. Era Benny Steinmetz, um carismático bilionário israelense que eu tinha conhecido em minha turnê mundial pela Salomon. Benny estava com quase 40 anos, tinha intensos olhos acinzentados e cabelos crespos castanhos cortados bem curto. Ele havia herdado a direção dos negócios de lapidação de diamantes da família e era um dos maiores clientes pessoa física da Salomon Brothers. Bill, tenho pensado muito na apresentação que você fez em Nova York algumas semanas atrás. Estou em Londres e gostaria muito que você desse um pulo aqui no Four Seasons para conhecer alguns dos meus colegas. Quando? Agora. Benny não fazia perguntas, apenas exigências. Eu tinha algumas reuniões marcadas para aquela tarde. Como não eram tão importantes quanto uma com um bilionário querendo investir na Rússia, eu as cancelei e peguei um táxi preto para o Hyde Park Corner. Entrei no saguão e encontrei Benny conversando com um grupo de pessoas que trabalhavam para ele em sua empresa de diamantes. Ele fez as devidas apresentações. Estavam lá Nir, da África do Sul, Dave da Antuérpia e Moishe, de Tel Aviv. Mal sentamos, sem gastar tempo com conversa fiada, Benny disparou. Bill, acho que deveríamos montar um negócio juntos. Fiquei lisonjeado por uma pessoa tão rica quanto Benny reagir com tanto entusiasmo à minha ideia, mas depois de olhar para ele e seus colegas que negociavam diamantes, concluí que em hipótese alguma eu poderia ser sócio de uma turma tão heterogênea. Antes que eu dissesse qualquer coisa, Benny prosseguiu. Eu entro com os primeiros 25 milhões. O que você acha? Isso me fez pensar um pouco. Parece interessante. Que tipo de estrutura você imagina para o negócio? Ele e seu pessoal se lançaram num discurso longo e confuso que mostrou que eles não sabiam quase nada sobre gestão de recursos. Tudo o que sabiam era que tinham dinheiro e queriam mais. Ao fim da conversa, eu estava ao mesmo tempo animado e decepcionado. Saí do hotel pensando que era exatamente isso que eu gostaria de fazer, mas essas eram exatamente as pessoas menos adequadas para isso. Passei o resto do dia e a noite inteira remoendo esse dilema na cabeça. Se você montasse um negócio sozinho, precisaria de capital inicial. Por outro lado, não havia a menor possibilidade de uma parceria com Benny e seus amigos dar certo,
porque nem eles nem eu tínhamos qualquer experiência no negócio de gestão de recursos. Em última análise, eu teria que recusar a proposta de Benny. Liguei para ele na manhã seguinte e me preparei para a difícil perspectiva de dizer não ao bilionário. Benny, sua oferta é realmente tentadora, mas infelizmente não posso aceitá-la. Sinto muito, mas preciso de um sócio que conheça bem o segmento de gestão de recursos. Apesar de bem-sucedido, esse não é o seu ramo. Nem o meu, claro. Espero que você entenda. Não é comum as pessoas dizerem não a Benny Steinmetz. Sem nenhum traço de decepção, ele disse. Claro que entendo, Bill. Se você precisa de alguém com experiência em gerenciamento de recursos, então vou trazer para o negócio alguém com experiência em gerenciamento de recursos. Fiquei aflito com essa resposta. Imaginei que ele voltaria com um primo de alguma corretora pequena e me deixaria em uma posição ainda mais constrangedora de ter que dizer não pela segunda vez. Mas 20 minutos depois ele ligou de volta. Bill, e o que você acha de Edmond Safra entrar no negócio com a gente? Edmond Safra. Ele era o dono do Republic National Bank de Nova York e seu nome era como ouro no mundo da gestão de ativos. Se Edmond Safra entrasse no negócio, seria como ganhar na loteria. Sim, isso resolveria o problema. Estou muito interessado, Benny. Ótimo, vou marcar uma reunião. Na mesma tarde ele ligou novamente. Está tudo acertado. Vou ir para Nice e esteja no cais do Carlton em Cannes amanhã ao meio-dia. Mas preciso trabalhar amanhã, pensei. Benny, será que podemos fazer isso em algum dia da semana que vem, para que eu possa... Safra está pronto para encontrá-lo amanhã, Bill. Benny interrompeu, irritado. Você acha que é fácil conseguir uma reunião com ele? Não, claro que não. Tudo bem, estarei lá. Comprei uma passagem e na manhã seguinte coloquei um terno, fui direto para o aeroporto de Heathrow e fiz o check-in no voo das 7h45 para Nice. Antes de embarcar, liguei para a mesa de cirurgia, simulei uma tosse e disse que precisaria ficar de folga naquele dia. Cheguei a Nice e, seguindo as instruções de Benny, peguei um táxi para o Carlton Hotel, em Cannes. O carregador achou que eu faria o check-in, mas eu apenas perguntei como chegar ao pier. Ele apontou para o outro lado do Boulevard de La Croisette, em direção a um longo atracadouro cinza que se estendia para bem além da praia, invadindo o azul do Mediterrâneo. Atravessei a rua, os olhos meio fechados devido à claridade do sol. Eu havia esquecido os óculos escuros na nublada Londres e subi no pier. Andei pelas tábuas de madeira, passando por gente bonita, bronzeada, com trajes de banho. Estava completamente deslocado em meu terno escuro de lã e com minha pele branca como neve. Ao chegar na ponta do pier, eu estava suando. Olhei meu relógio, 11h55. Alguns minutos depois, notei uma lancha reluzente se aproximando, vindo do oeste. Conforme ele se aproximava, vi que era Benny. Ele diminuiu a velocidade da embarcação. Um Sunseeker azul e branco de 45 pés, até parar na ponta do pier, então gritou: "Suba aqui, Bill!" Vestido como um legítimo playboy da Côte d'Azur, Benny usava camisa cor de pêssego e calça de linho branca. O contraste entre nós não poderia ser mais gritante. Tentando me equilibrar, embarquei. "Tire os sapatos", mandou ele. Obedeci, revelando minhas meias pretas, que subiam até a canela. Benny manobrou a lancha, se afastando do pier, e, assim que saímos da faixa de navegação com restrição de velocidade, ele acelerou fundo. Tentei falar sobre a reunião e Safra, mas o barulho do motor e do vento estava tão alto que seria impossível. Navegamos em alta velocidade por meia hora para o leste em direção a Nice, contornando a Península Antibes e cruzando a Baie des Anges antes de chegar ao porto de Villefranche-sur-Mer. Benny conduziu o barco até um ancoradouro, amarrou a lancha e teve uma rápida conversa em francês com o oficial-chefe do porto sobre permanecer atracado à tarde. Quando terminou, fomos até o estacionamento, onde uma dupla de seguranças armados nos conduziu até uma Mercedes preta. O carro foi subindo pelas estradinhas sinuosas até um dos pontos mais altos de Villefranche. No fim, adentramos o vasto terreno de uma residência particular. Eu soube depois que chegou a ser a casa mais cara do mundo, Vila Leopolda. Parecia muito com o Palácio de Versalhes, com a diferença de que dezenas de guarda-costas do Mossad em uniforme preto de ataque patrulhavam a área portando Uzis e pistolas Sig Sauer. Saímos do carro e, conduzidos pelos seguranças, atravessamos um jardim colorido, onde havia uma fonte cercada por ciprestes italianos pontudos. Chegamos a uma grande sala ricamente ornamentada com vista para o mar.
As paredes eram cobertas de quadros a óleo do século XVIII com molduras douradas de madeira. Um imenso lustre pendia do teto. Safra não estava lá, o que não me surpreendeu. Eu havia aprendido que, de acordo com a etiqueta dos bilionários, os convidados chegavam, eram acomodados e deveriam estar prontos para começar a reunião antes de o bilionário chegar, de forma a não desperdiçar seu tempo. Como Benny estava abaixo do nosso anfitrião na hierarquia dos bilionários, ele também foi submetido a esse código. 15 minutos depois, Safra entrou e nos levantamos para cumprimentá-lo. Era um homem baixinho, careca, de rosto rechonchudo, bochechas rosadas e um sorriso acolhedor. "Olá, Sr. Browder", disse ele, com sotaque acentuado do Oriente Médio. "Por favor, sente-se. Eu nunca o tinha visto antes, nem mesmo em fotos, mas ele não se parecia em nada com o arquetípico dono do mundo, de queixo quadrado e cara de mal, que habita a imaginação da maioria das pessoas. À vontade, vestia calça marrom clara e uma elegante camisa italiana feita à mão. Não estava de gravata. Se, para se sentirem seguros, os Chips e Winthrops da vida se fantasiavam com ternos bem passados, suspensórios vermelhos e Rolex, um homem como Safra não dava nenhuma importância a essas coisas. Ele era a versão original, genuína. Benny fez um breve preâmbulo e em seguida iniciei minha apresentação padrão. A atenção dele era fugidia e a cada 5 minutos mais ou menos ele recebia uma ligação ou fazia uma pergunta que não tinha nada a ver com o assunto em pauta. Ao fim da reunião, eu havia sido interrompido tantas vezes que não estava seguro de que ele havia retido alguma informação. Quando terminei, Safra se levantou, indicando que a reunião havia chegado ao fim. Então me agradeceu e desejou boa viagem. Ponto final. Um dos assistentes de Safra chamou um táxi para me levar ao aeroporto, e enquanto eu esperava na entrada de carros feita de cascalho, Benny disse: "Achei que deu tudo certo." "Sério?" "Eu não achei. Eu conheço Edmund. Deu tudo certo, sim." Pontuou, tranquilizador. O táxi chegou, eu entrei e fui para o aeroporto. Na sexta-feira seguinte, aconteceria a reunião da Força-Tarefa de Salomon. Ao chegar ao trabalho, fui direto para a sala de reuniões do conselho. Fiquei surpreso que eles tivessem reservado um espaço tão grande. Perto das 10 da manhã começou a encher e em 15 minutos, 45 pessoas já haviam entrado, a maioria das quais eu nunca tinha visto. Ali estavam diretores executivos sênior, diretores executivos, diretores, vice-presidente sênior e eu. Quando a conversa engrenou, eclodiu uma grande discussão sobre quem receberia o crédito econômico por essa nova frente de negócios russa. Era como assistir a uma luta de MMA. Impressionante como pessoas que não tinham nada a ver com essa oportunidade de negócios na Rússia eram capazes de apresentar argumentos tão persuasivos de que tinham direito a receber uma parcela dos ganhos futuros. Eu não tinha a menor ideia de quem venceria essa briga, mas tinha certeza absoluta de que o grande perdedor seria eu. A reunião me deixou tão chateado que passei várias noites sem dormir direito. Eu não tinha trazido lucros de 5 vezes o meu salário para a empresa. Eu gerara resultados 500 vezes maiores que meu salário e não permitiria que alguns funcionários picaretas tirassem esse negócio de mim. Eu tomei minha decisão. Na segunda-feira seguinte à da reunião, cheguei ao trabalho, respirei fundo, entrei na sala do chefe de vendas e operações e pedi demissão. Eu disse a ele que iria para Moscou para montar minha própria empresa de gestão de investimentos. Seu nome seria Hermitage Capital. Anotações de rodapé. 1. Atividade cujo objetivo é manter a empresa em conformidade com leis e regulamentos externos e internos, bem como manter o respeito às normas e procedimentos da companhia. 2. GAM era uma importante loja de departamentos. 3. Fundador da Tiger Management Corp., um dos fundos de hedge mais bem-sucedidos do mercado. 4. Fundador da Templeton Asset Management, uma das maiores companhias de fundo mútuo do mundo. 5. Se o título parece imponente, cabe esclarecer que havia mais vice-presidentes do que secretárias na Salomon.